A primeira pergunta, para a gente conseguir tirar o máximo que a gente puder aqui de você hoje, na sua visão, qual que é o impacto dos estudos online na vida dos estudantes? Porque a gente teve essa questão da pandemia e se formarão estudantes aí, e o impacto que isso gera para cada um deles? Bom, março de 2029, de repente, professor online. E até para vocês, esse processo de adaptação... Como assim, né? O que é Zoom? O que é Meet? O que é... Ninguém sabia, né? Essas tecnologias que hoje a gente comanda, né, com tanta facilidade, nós não tínhamos a menor noção do que era isso. Antes da pandemia, né, uma vez me convidaram para uma reunião no Zoom e eu assim, Zoom? O que é isso, né? Nunca tinha ouvido falar. E de repente... nós somos professores online, né? Então, você adapta a sua casa, adapta o local onde você quer que os seus alunos te vejam, né? Agora, imagina na minha casa, que meu filho ainda não tinha casado, e eu tava com 4 cachorros em casa. Eu tava no meio da aula e os cachorros... Uou, latindo. E a pequena Sky subia na mesa, aparecia na câmera, né? Então, todos os alunos já conhecem a cachorrada, né? Então, assim, foi um impacto para nós, professores, porque nós tivemos que nos reinventar. Sim. Mas é aí que eu falo que é a capacidade do ser humano, né, de se reinventar. Porque o que você fez, né? Você fez várias manobras para poder se reinventar, para poder que a sua aula, o aluno prestasse atenção, né? Porque uma coisa é você estar lá em sala de aula olhando no olho. Pode jogar, né, aquele giz, né? Para chamar a atenção. Exatamente, né? Bate na lousa, né? Sim. Fala que vai ficar lá, sem nota. né? Outra coisa é quando você vê aquele monte de MM, né? Porque parecia aquelas bolinhas coloridas ninguém lá. Coloca o rosto, né? Todo mundo só escutando. E aí, assim, foi um desafio muito grande pra gente, professor. E eu imagino também para o aluno, porque eu estou fazendo doutorado e a gente também entrou em disciplinas online, né? E que os nossos professores da Unifesp também tiveram que se reinventar. Então, foi um desafio para todo mundo, né? Mas existem pessoas, né? Que nem eu falo, na universidade, eu atualmente estou no curso de medicina, de humanos e da biomedicina. Nós ainda tínhamos uma situação mais confortável, porque nossos alunos têm internet, têm o seu computador, e ainda você tem essa possibilidade. Então, nós conseguimos fazer com que eles também entrassem nesse processo. O processo de adaptação para quem já tem... Processo de adaptação, né? É o que você falou, já tem às vezes a internet, já tem um computador ali. Exatamente, é muito mais fácil. É muito mais tranquilo. E tranquilo também para o jovem, né? Porque o jovem hoje, é como a gente estava conversando agora há pouco, né? Ninguém assiste televisão, TV aberta. Né? Porque você pega o quê? Você pega filmes em várias redes ou pega mesmo a internet. Então, o nosso jovem, ele já estava mais adaptado porque ele vive naquele mundo do celular. Sim. Então, para ele ficou uma adaptação mais fácil. Eu estou falando, pessoal, da universidade, porque a gente está num meio mais tranquilo. Só que quando você fala, e os outros alunos, tá? E alunos do ensino médio, fundamental, ou ensino infantil, alfabetização. Que é aquele processo de descoberta. Eu tenho uma sobrinha que mora no interior, a uns 500 quilômetros daqui, numa cidade que chama Maracaí. Ela é do sítio, ela não tem internet, nada. Então, o que a professora dela... por isso que eu falo, né, que professor é um ser fantástico, assim. Importantíssimo. A professora dela fazia o quê? Ela ia na casa dos alunos, levava a lição, ela mesma tirava cópia, botava no caderno das crianças, ia lá buscar, tal. Então, o início... Antes de ter, por exemplo, em São Paulo, que ele tem as salas, as TVs, tal, né, que hoje o governo do estado fez uma adaptação, os professores fizeram uma adaptação. E os alunos também fizeram essa adaptação, entendeu? Foi difícil, muito difícil. Se eu falar sinceramente, gente, eu não aguentava mais ver só aquelas bolinhas,
né? Eu precisava ver as pessoas, porque nós somos professores, a gente precisa olhar no olho, a gente precisa conversar com as pessoas, entendeu? Tem aquela troca também de sentimento ali de sala, né? Pra você ver se a pessoa tá te entendendo, se não. Você consegue, acho que, olhar. Né? Exatamente. O olhar. Então foi bem difícil, acho que foi uma adaptação muito difícil. A sorte para nós, né, que a USCS rapidamente comprou um pacote muito importante para que nós pudéssemos, então, nos adaptar. Né? Que foi... Pode falar marca aqui? Claro, claro. Inclusive, se quiser patrocinar a gente, não tem problema. Olha. Não, foi um pacote da Google. Sim. Né? Então, hoje a gente tem um pacote da Google muito importante, que tem o Classroom, tem todas as possibilidades para a gente montar o que você quiser. Né? Inclusive as provas pelo Forms e etc. Mas você imagina bem o que é você montar uma prova que o aluno vai fazer em casa, entendeu? Como é que são essas coisas? Meu Deus do céu. Porque, como assim, é que você criar estratégias, né? Que mesmo que a gente saiba que ele vai se falar pelo celular, mas que isso ficasse uma coisa, que fizesse uma avaliação. Então, eu vou falar por nós da universidade, que é com quem, né, eu posso falar. Nós fizemos todo o possível para que esse aluno fosse avaliado corretamente, tá? Esse aluno pudesse ter realmente um ensino de qualidade. Eu falo, nós trabalhamos, sei lá, umas 10 vezes mais do que nós trabalharíamos se nós estivéssemos presencialmente. Por quê? A gente tinha que fazer uma coisa interessante, nós tínhamos que pensar na avaliação desse aluno eficiente e nós tínhamos que pensar que esse aluno, por exemplo, vai prestar um concurso ou vai prestar uma residência. Então, nós tínhamos que preparar esse aluno. Então, e outra coisa, você colocar na cabeça do seu aluno que por mais que ele tenha o acesso, ele está fazendo a prova, que ele tem a possibilidade de usar o celular, a internet... Ele tem que buscar o estudo porque é isso aí que é importante, né? Porque a preocupação tem que ser a formação dele como profissional. Sim, você, por exemplo, você passa o conteúdo, mas do outro lado, ele também tem que entender que aquele conteúdo é valioso para ele, né? Exatamente. Que é importante para a vida dele, então, né? a gente procurava, no começo eu falo, nós tínhamos, sei lá, de 2 horas de aula, pelo menos uns 40 minutos, nós ficávamos discutindo, falando da importância desse aluno, da sua formação, de como ele vai enfrentar, né, de qualquer maneira, um mercado de trabalho, que ele vai prestar um concurso, ele vai prestar uma residência, ele precisa estar bem preparado. Então, não é para fazer uma prova que ele precisa estudar, é para ele enfrentar o dia a dia. Vai muito além daqueles 40 minutos, 1 hora de prova. Exatamente, ali, né? Exatamente. Então, esse era o convencimento. E nós tivemos que realmente nos reinventar para poder fazer esse convencimento, tá? Preparar material muito mais dinâmico, preparar vídeos, nós fizemos aula no laboratório e a gente ia com a câmera, né? O pessoal colocou muito rapidamente umas câmeras no laboratório para a gente poder filmar as coisas que a gente estava discutindo. Então, a gente procurou fazer essas coisas. Claro que, né, não foi 100% do que nós queríamos, mas a gente chegou em resultados importantes. Tá? Satisfatórios ali, porque assim, foi um negócio que pegou todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, você tem que produzir, e ainda mais vocês que trabalham no ramo da educação, que a forma de você produzir é você ver o fruto que você plantou gerado ali na outra pessoa. É mais difícil ainda. Exatamente. Então, quando você se vê tudo isso, você fala, não, consegui plantar a semente de uma forma correta. Uhum. Porque, além disso, vocês também tiveram que aprender com isso, né? Vocês também tiveram que se adaptar. E às vezes... nós tivemos que aprender muito, né? Nunca vi uma câmera, não sabe nem... Que nem eu não sabia nem ligar uma câmera e você tem que saber lidar com isso. Não, eu vou falar, é mico, né? Que a gente fala. Eu comecei lá com um microfone, fone de ouvido, aquele celular. Aí meu filho olhou, ele fez assim, não, deixa eu te dar um microfone. Ele me deu um desse com fone de ouvido, mas tinha um microfone aqui, né? Sim. E no começo, eu nem sabia que tinha, e ficou pra cima. Eu falei, vocês estão me ouvindo? O povo, não. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí um aluno assim, Martinha, será que você não tem que abaixar o microfone? Aí eu fiz assim,
tá, né? Abaixei. Ah, vocês estão me ouvindo? Agora sim, né? É aprendendo, né? Os micos. Tanto que nós escrevemos um livro, né? Que são os micos da pandemia. É um livro muito legal, Deve muito ter tantas legal. histórias, nossa. Com muitas histórias, assim, dos micos da pandemia. E depois, chama isso mesmo, né? Os micos da pandemia. Esse livro é um livro online e tal. E a gente foi fazendo um relato do que aconteceu, né? De você ter certeza, porque você está apresentando lá o seu material, e você está lá, uns 15 minutos falando, daqui a pouco chega a mensagem no celular. Você não tá mais online, né? Você já tinha caído e caiu a internet. Eu não sabia dividir, sabe, essa tela, como é que você vê a tela e vê se os alunos estão lá. Gente, foi totalmente... Vários micos, gente, vários. Eu fico imaginando vocês, professores, sentados ali, falando assim, gente, sabe o que aconteceu comigo essa semana? Conversei 40 minutos comigo sozinho ali, não tinha ninguém na aula. Então, gente, então, os negócios, assim, aprender a usar os recursos, né? Então, por isso que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Se você não se adapta, realmente você sai do mercado. Então, se eu pudesse falar para os profissionais hoje, eu falaria assim, gente, busque se modernizar. Não importa a sua área, tá? Mas você tem que se modernizar. E essa modernização é o que vai fazer você ser um profissional que está sempre aí. Sim. Não importa a idade. Exatamente. Não importa a idade. E eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas têm muito medo de dar aquele primeiro passo. E, assim, não tem que ter esse medo. Ninguém sabe tudo. Não assim, mesmo. Ainda mais agora com essa tecnologia, com a pandemia e assim, esse processo porque é um processo de adaptação que a gente tem que fazer sem a pressão. Só que teve esse por conta da pandemia, que todo mundo foi forçado a se adaptar. Seja para uso de máscara, seja para distanciamento social, seja para novas tecnologias, questão de trabalho. Né? Você chega em casa, você sai do mercado, você tem que higienizar o material. Sim. Entra em casa, você larga os sapatos, tira a roupa, não sei o que, né? Sabe? São essas adaptações que a gente tem que ter. E nós não podemos ter resistência a isso, né? Porque essa resistência é o que vai fazer dificultar a melhoria dessa situação que nós estamos. Sim, e até a melhoria da sua própria vida, né? Sim. Porque enquanto você fica ali resistente, você não aprende. E só para você ter noção, né? Eu dou aula na biomedicina, comecei agora esse semestre. E segunda-feira eu tinha feito uma trilha, que depois a gente vai falar, né? Do Rio Pinheiros, da Bíblia e tal. E eu dormi em Paranapiacaba de domingo para segunda. E eu tinha aula 8 horas da manhã. Aí, linda, né? Olha que legal que proporciona, a tecnologia, né? Já comecei a gostar, né? Então, já liguei meu celular, eu mostrei a imagem assim, os alunos, Martinha, você tá onde? Eu falei assim, gente, Paranapiacaba. E aí comecei a dar aula de lá, entendeu? Que ótimo, né? Que ótimo. Foi uma coisa muito legal. Um colega nosso, que é radiologista, o Maurício, ele foi chamado como voluntário para fazer um trabalho no Amazonas. Então, ele ficou um tempo lá, uns 3 meses, e ele dava aula de lá. Né? E vinha contando pra gente o que estava acontecendo. Ele é radiologista, né? Aquele que estava fazendo as imagens de pulmão e tal, e ele dava aula de lá, entendeu? Então, isso faz com que a informação passe muito rápido também para os alunos, né? Exatamente. Então, existem coisas positivas, né? Eu falo que eu sou um ser super altruísta, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar da situação e transformar essa situação em coisas que possam nos beneficiar também. Exatamente.